Então, eu gostaria que você se apresentasse para nós, dividisse conosco quem é o José Lúcio Fotografias, por que fotos? Por que fotos? Bom, doutora, primeiro eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui hoje falando, né, um pouquinho de quem eu sou, da fotografia. E para quem não me conhece, eu sou o José Lúcio Alves de Souza Júnior, carrego o nome do meu pai e tem um significado muito grande para mim. E sou casado com a Daniele, minha esposa, e nós temos um filho que é o João Pedro, o amor da minha vida, que eu amo demais, demais. Eu sou cristão, carrego a missão de levar o nome de Jesus a outras pessoas, a fazer aquilo que Ele pediu para ser feito. E sou muito feliz, tenho uma família maravilhosa, irmãos e uma mãe incrível. E é isso, eu acho que essa é a definição de quem eu sou. Muito lindo de ver quando se coloca Deus, Sim. se reproduz os ensinamentos de Deus, não é? E sobre a profissão, né? Agora já se apresentou, já contou um pouquinho da sua história. Por que fotografia? Quem que te inspirou? Já que, na verdade, eu não queria ser fotógrafo. Olha que coisa! A minha vontade mesmo, meu sonho era ser jogador de futebol. Acho que é o sonho da maioria das pessoas, né? Tanto que eu sou São Paulino, né? Ah, gente, sempre tem um pontinho a ser revisto, né? Não dá pra ser perfeita, né? Vamos lá. Né? Falando de futebol, eu sou São Paulino. E o sonho, né, de ser jogador de futebol, quando muito mais novo, então eu comecei a jogar e começou a ter os treinamentos. E eu via, né, que tinha um potencial, que era possível chegar. Infelizmente tive aquele sonho interrompido por conta de uma pessoa que falou para mim que eu não poderia ser jogador de futebol. E eu falo muito, né, para algumas pessoas, naquela época o Neymar, que hoje está no Santos, ele estava no Santos pela primeira vez, o Lucas Moura no São Paulo também pela primeira vez, e essa pessoa falou para mim, ó, Lucas e Neymar só tem um. E você não pode ser. Ou você fica dentro da igreja e serve o Senhor, ou você vai lá para fora e você vira jogador. E aí eu estava naquele primeiro amor por Jesus. Então eu realmente deixei o futebol. Falei, não, então eu prefiro ficar com Jesus. Ali para mim aquilo fazia muito mais sentido. E aí, né, foi passando o tempo e depois um primo, né, meu amigo, pastor, falou para mim por que eu tinha parado de jogar. E expliquei para ele aquela situação e naquele dia ele foi no computador e pesquisou Ricardo Oliveira. Ele falou, você conhece esse jogador? Falei, conheço. Ele falou, ele é pastor e ele está ganhando o time do Santos todinho para Jesus. E falou para mim, José, você foi interrompido, mas hoje você poderia estar jogando num clube de futebol como profissional e ser cristão. Então ali meus olhos abriu que a gente poderia, assim, de fato, trabalhar numa profissão que a gente ama e servir a Jesus, porque Ele está em todo lugar. Então a área de atuação que a gente escolhe como profissional, ela não pode influenciar quem Jesus te chamou para ser. E aí foi passando o tempo, já não tinha mais condições de voltar a tentar e foi onde Jesus escolheu a fotografia para mim. E como foi o teu início? Foi fácil? Fácil não, né? Eu lembro que também na igreja, a igreja faz parte da minha vida em tudo, né? Então na igreja eu tinha recebido uma palavra de uma amiga na porta da igreja, melhor. Ela falou para mim, José, se você correr atrás do seu sonho, Deus vai realizar.
E naquele momento meu sonho era ser fotógrafo. Né? Eu via, né, por exemplo, a noiva e falava, como será que é, né, contar essa história? E naquele momento era isso, meu sonho era esse. E aí, por fim, eu fui atrás, né, disso, comecei a procurar um curso, aí fui estudar em Jundiaí, né, e eu lembro que naquela época a escola pedia para que quem fosse começar a estudar tinha que ter uma câmera. E eu não tinha nada, não tinha de começo, tá estudando, se organizando. Não, era minimamente você tinha que ter uma câmera para começar a estudar. E aí eu lembro, eu trabalhava também numa ótica na época do meu primo e eu estava ali falando, Deus, eu preciso de uma câmera para começar a estudar. E Deus, novamente, vocês vão ouvir muito isso aqui. Deus falou no meu coração para mim ir na loja do lado e perguntar para o rapaz que trabalhava lá sobre uma câmera. Só isso. Aí eu fui lá, era o Thiago que trabalhava na época. Falei, Thiago, você conhece alguém que tem uma câmera, cara, para vender? Ou você tem? Ele falou, minha mãe tem uma câmera lá para vender. E aí deu certo de comprar. Muito difícil, minha primeira câmera custou R$400. Uma luta para pagar uma câmera a pilha, gente. Nossa. Quem lembra aí da câmera a pilha, deixa aqui um comentário para nós. A produção tá falando que não lembra, né, produção? Pilha, um joguinho com 4. E aí eu comprei, nossa, a igreja me ajudou naquela época a pagar, então foi um começo muito duro. Eu comecei a estudar em Jundiaí e eu lembro já que quando eu cheguei na sala para estudar, tinha uma média ali de umas 15, 17 pessoas. E aí aquelas pessoas tinham que tirar a câmera para mostrar o equipamento que trouxe. E aquilo me doía porque eu olhava, né, os equipamentos, câmera da Canon, câmera da Nikon, Sony, e eu tirei a minha da Fujifilm, a pilha, e aí deixei assim, tão pequenininha, e aquilo eu falava, meu Deus. Tinha filme? Tinha que trocar o filme? Não era filme, não era tão ruim. Era uma situação bem complicada, mas não era tão ruim assim. E aí, aquilo mexia muito comigo, olhar os equipamentos, né? E ver o meu ali inferior, mas enfim, foi uma história que foi sendo construída. E o começo foi muito difícil, sim. Quando a gente começa, né, principalmente na fotografia, eu vou me arriscar aqui a contar que eu já fiz um curso de fotografia há um tempinho atrás, não faz tanto tempo assim, e é muito lindo de ver aquelas super máquinas. Nossa, né? Essas que você mencionou, eu tive a oportunidade de ir a uma feira de tecnologia na época, voltada especificamente para a fotografia mesmo. E é muito bonito. E todo o começo, pelo menos o nosso, que foi difícil em nossas carreiras, foi bem complicado, você sempre quer buscar o melhor para você, para os seus clientes, para sua família. Então, quando você olha ali os colegas, quando você precisa apresentar a sua máquina, apresentar o seu trabalho e ver que ainda precisa buscar mais, é o que mais motiva. Exatamente. Motiva porque eu comecei a estudar e mais ou menos 3 meses depois, a minha câmera, ela já não estava suprindo o que eu precisava fazer no curso. Então tinha foto que o meu professor, que eu tenho um carinho muito grande, Victor Pires, ele pedia pra gente e eu não conseguia mais fazer. E aí eu lembro que uma vez chorando eu orei, falei, Deus, esse é o meu sonho, eu acredito que foi o Senhor que me proporcionou essa oportunidade de estudar, eu não tinha nem como pagar. Eu lembro que se a gente for contar detalhado, mas foi uma pessoa que me ajudou a entrar no curso, né? Pessoas que me ajudaram a pagar. E eu lembro que
naqueles 3 meses ali que a câmera já não estava subindo, eu orei, falei, Deus, foi o Senhor que me colocou, é o Senhor que tem esse sonho para mim, então me ajuda. E isso orando na ótica, enquanto eu tinha que vender, eu estava ali orando, e aí passou um período de 30 dias, me veio o desejo de orar de novo, e Deus falou para mim, não ora, porque eu já ouvi a sua oração. Nossa. E se você esperar, eu vou fazer. Que forte. Foi muito forte. E aí passou um período, uma pessoa me ligou e falou assim, José, eu preciso que você veja quanto que vai ficar todo o equipamento que você precisa para começar de fato na fotografia. E aí sentei com o meu professor, falei, o que eu preciso? Você comprar essa câmera, essa lente, um flash. Eu lembro que na época tinha ficado um pouco mais de 5.000. E falei para a pessoa, vai ficar um valor X. E aí aquela pessoa falou, então eu vou te dar o dinheiro e você vai comprar o equipamento. Glória a Deus, que bênção, né? Nossa! Então, começou assim, né? Então eu vi que realmente Deus tinha aquilo para mim e que Ele estava comigo como está até hoje. E foi ali meu primeiro equipamento. Eu lembro que eu fui muito feliz em São Paulo com a minha mãe comprar e voltei muito, muito realizado. Então foi um começo difícil, mas aquilo me motivou muito a continuar, a perseverar, a permanecer, porque isso acontece com todo profissional, com todo mundo que tem um sonho, que tem um objetivo, tem que passar os obstáculos. E tem que contar, tem que dividir conosco quem é esse artista que realmente conta histórias magníficas de eventos incríveis que você vai dividir conosco aqui. Nós estamos caminhando pela história, mas justamente o que você tem falado, disse que vai repetir, é isso que nós queremos, ouvir mais também sobre Deus, porque é Ele que está no comando das nossas vidas, né? O nosso desejo, nosso plano é um, dele é outro, é no tempo dele, e como está parafraseando Colossenses 3:23, tudo que fizerdes, fazer de todo o seu coração, não para com o homem, mas para com o Senhor. É isso. É isso. A gente conta a história, né? E eu não consigo falar da minha vida, falar do meu trabalho, dos sonhos, de tudo que foi conquistado sem mencionar Deus. Eu não consigo pensar nisso. Então Ele é tudo para mim. Espero que você também, que tenha um sonho, que tenha um objetivo, que tenha um projeto, que você coloque Ele também como o principal Senhor da sua vida. Coloque Ele para guiar os seus caminhos, os seus passos, porque mesmo que você atravesse uma dificuldade, mesmo que você passe, porque vai passar por momentos difíceis, mesmo que no momento ali que não está dando certo, Jaque, ou que está num processo duvidoso, se permanece ou não permanece, Ele, sendo o Senhor da sua vida, Ele vai te consolar, Ele vai te fortalecer e vai te mostrar que o caminho é esse sim. Então, não tem como falar da minha história sem falar desse Senhor. É isso, e ao longo do tempo, ao longo da construção, né, dessa promessa de Deus na sua vida, muitas histórias foram contadas. Muitas. Hoje, a Dani, né, eu comecei primeiro do que a Dani, depois de uns 2-3 anos, a Dani também se formou em fotografia e hoje trabalha comigo. Então, nós vivemos para contar histórias. E nós temos hoje mais de 300 casamentos que a gente já fez. É muito casamento. É muito casamento. Fora os casamentos, todo tipo de ensaio, né, retrato corporativo. Inauguramos recentemente, no mês de dezembro do ano passado, o nosso estúdio e o nosso escritório aqui no centro de Francisco Morato. Estamos caminhando aí para um futuro muito melhor. Como eu falei, há 8 anos a gente está aí
contando histórias, e muita história. Eu acho que a fotografia de casamento nos permite conhecer as pessoas, nos permite participar do íntimo ali, porque a gente começa já que contando a história desde o making off da noiva. Então, desde o momento que ela vai para o salão para se arrumar, a gente está com ela ali. Então, a gente está acompanhando os bastidores, os perrengues do casamento, as lutas, as dificuldades. Então, até que finalize lá na festa, a gente passa um dia com o casal. Então, teve casamento, por exemplo, que a gente já chegou a ficar 14 horas com o casal. 14, meu Deus, todas as sensações, os nervosismos, o que deu certo, o que deu errado. Então, assim, é muito tempo, né? Eu falo que a fotografia, né, ela nos permite isso, permite ser amigo, porque a gente fica muito tempo com as pessoas, contando de fato a história como ela é. Então, quando eu escolhi o casamento, né, para ser minha área principal de atuação, foi um presente mesmo de Deus. Então, a gente ali no casamento, a gente consegue acalmar uma pessoa, consegue dar uma palavra ali de incentivo, de coragem, abraça, chora junto, né? Então é maravilhoso, é uma área que eu gosto demais de contar histórias. E que tem talento, né? Eu ri aqui, gente, porque quem aí me acompanha e quem aí vive também situações semelhantes, né? O momento que você pega um microfone, eu não me casei, mas todas as apresentações que o José, a Dani estiveram comigo, sempre tem as adversidades, vamos assim dizer. Tem ansiedade, tem nervosismo, nós somos seres humanos. Eu sempre falo, nós não fomos preparados adequadamente para a oratória, para falarmos em público, para a exposição. Então, a noiva, a debutante, a palestrante, aquela que vai fazer sustentação oral no tribunal, no júri, sempre que nós estamos numa situação de exposição, causa sim um certo desconforto, um nervosismo. E o José tem talento, a Dani tem talento para acalmar, para trazer aquela palavra, aquele tom de voz sereno, que passa aquela segurança, né, que é importante para nós. É muito importante. E a gente foi aprendendo, né? Eu sempre fui, né, bem tranquilo, a Dani também sempre foi. As pessoas perguntam se a gente briga. Eu não consigo imaginar. Vocês dois que essa paz aí, vocês brigam. Não, gente, né? Uma DR ali, não explosiva tem, claro. Mas a gente é muito de boa. Isso é bom pro casamento, é ideal. Porque de tudo que a gente fotografa, o casamento ele exige uma atenção gigantesca, porque é um dia único na vida do casal, principalmente na vida da noiva. Então tem casamentos, por exemplo, que nós estamos hoje em 2025. Tem casamentos que nós vamos fotografar em 2027, que o cliente já fechou. Tem casamentos que nós vamos fotografar esse ano, né, 2025, que foi fechado em 2023. Então, tem casais que eles fecham com 2 anos, com 1 ano, assim como a gente já fechou contratos em 3 meses para o casamento. Então, assim, a gente entende que aquele momento, já que aquele dia, ele é único. Então, há toda uma preparação para aquele dia. Então, a nossa equipe, né, o nosso time que trabalha com a gente, eles entendem essa importância porque a gente passa. E aquele dia a gente precisa estar atento a tudo que vai acontecer. Por exemplo, eu não estou indo lá no seu casamento apenas para fotografar. Isso é 20% de uma responsabilidade que envolve um monte de coisa. Então, assim, eu não estou indo ali só para tirar foto, eu não estou indo ali só para apertar um botão, eu estou indo ali para contar uma história. Então, o meu dever como profissional é entender a necessidade daquele cliente. Ele não está me contratando porque ele só quer foto bonita,
mas ele quer que aquela mensagem daquele dia seja passada. Então, eu vou lá para isso, o nosso time vai lá para isso. E também eu falo muito para a nossa equipe, falo, gente, nós estamos indo lá para de fato contar uma história, mas não é só isso. Se acontecer alguma coisa no casamento, como já aconteceu várias vezes, eu vou te dar um exemplo, da Dani chegar lá onde vai ser a festa, eu tô com a noiva lá no making off dela, a Dani chegou lá onde vai ser a festa. Chegou lá, a Dani me ligou e falou, José, não tem nada pronto aqui. Ai, Jesus amado. Deu até uma aflição agora. Não tem nada pronto aqui. Eu falei assim, como assim? Ah, não tem nada pronto, não tem o que eu fotografar. Meu Deus. Porque tá tudo fora. E a noiva pronta ou semi-pronta? E a noiva lá para sair, ou num processo de finalização da preparação. Meu Deus. E aí o nosso time é treinado para quê? Dani, o que dá para fazer? Ela falou assim, ó, eu posso, pelo que eu estou vendo aqui, começar a fazer a decoração, arrumar a mesa do bolo ali. Falei, então você já sabe o que tem que fazer. Então a gente poderia, a Dani no caso poderia ficar sentada esperando alguém ir lá e fazer o que tinha que fazer e depois ela começar a trabalhar, no caso. Mas a gente é treinado assim, ó, o que eu posso fazer fora do que eu sei fazer. Então ela deixou a câmera de lado e foi fazer a decoração da noiva. Foi arrumar a mesa do bolo, foi arrumar as cadeiras da onde os convidados iam sentar para assistir a cerimônia. E isso não aconteceu só uma vez, aconteceu várias vezes. Dela fazer isso, ou eu, já no lugar da festa, fazer isso, e a gente é pronto, todo mundo que trabalha com a gente tem que pensar desse jeito. A gente não está ali só para tirar foto, a gente está lá para fazer o evento acontecer independente do que a gente tiver que fazer. Eu quase celebrei um casamento uma vez. Você tá brincando? Eu quase celebrei lá em Jundiaí, meu Deus do céu. Faltando, gente, uma média de 40 minutos para começar a cerimônia, não sei quem foi que ligou falando que o celebrante não ia mais. E aí começaram a caçar alguém para fazer aquela cerimônia. Faltando quanto tempo? Não, faltando 40 minutos. A noiva já estava lá. Na verdade, lá. assim, o casamento já estava atrasado por conta de um monte de coisa que tinha acontecido. E aí falaram assim, a noiva, o celebrante não vem. Aí, aquela correria, aí começou a caçar alguém. Aí tava nossa equipe de foto e vídeo. E os meninos do vídeo falaram, José, você já é pastor, cara. Que vai lá fazer celebrante? Vai lá fazer o casamento. Eu falei, gente, vocês é louco. Eu não posso fazer um casamento assim, não. Nem me preparei para fazer um casamento. José, pensa no jornal. Fotógrafo faz casamento. Celebrante. Aí eu falei, cara, não, gente. Aí eu fiquei super tentado a fazer, e aí quando eu fui falar que ia fazer, eles, não, a gente conseguiu aqui uma pessoa para fazer. Eu falei, então tudo bem, deixa quieto. Mas foi uma cerimônia tão ruinzinha que eu acho que se eu fizesse ia ficar melhor. Fotógrafo, 1001 utilidades, olha só, o diferencial. Mas a pergunta que eu tenho certeza que você está se fazendo aí, a noiva, que não tinha nada pronto. Não tinha nada. Você estava lá no making off, a Dani estava lá no local da festa, nada pronto. Você passou essa informação para a noiva? Jaque, ela não ficou sabendo de nada. Olha aí, gente. Porque se eu sou essa noiva e fico sabendo disso, ai Jesus, não vai ter casamento. A gente tem esse sigilo de guardar a noiva e de guardar o noivo também desses ocorridos, porque é um dia, como eu falei, vou repetir mais uma vez, é um dia extremamente importante na vida deles. Então, tudo que vier de contrário para atrapalhar aquilo pode influenciar totalmente no comportamento deles.
No making off da noiva, por exemplo, qualquer notícia ruim que ela recebe durante o making off, aquilo pode influenciar, como a gente já fez vários casamentos que a noiva recebeu uma notícia ruim. O gás não chegou aqui no lugar para fazer a comida, então não vai ter. Ou ligar, não trouxeram tal coisa. Ou ligar e falar, o padrinho tal não vem mais. E aí é uma dica, né, que a gente sempre dá para as noivas na reunião, falando assim, sempre tenha do seu lado alguém que você ama, que é importante e que vai ficar com o seu celular, para que todas as informações, notícias não cheguem até você. Porque, por exemplo, numa dessa que ela recebe uma informação, a expressão facial dela muda totalmente. Então, se ela estava sorrindo para mim, para que as fotos dela ficassem legal, ela já vai me passar uma imagem de preocupação, ou de medo, ou de angústia durante aquela sessão de making off. E não tem como mudar já que a expressão do rosto na foto. Então tudo que eu fotografar vai sair, depois eu vou ter que entregar para ela, falar, é a sua expressão, não consigo mudar. Caramba, que legal isso aí, não sabia dessa. Bom saber. A produção está falando aqui que é muito importante. Eu tenho certeza que o que a produção falou, você também deve estar comentando com quem está aí do teu lado. Reproduza esse conteúdo, manda esse link para o pessoal acompanhar, porque faz muito sentido. Isso vai transparecer, isso vai ser capturado, não vai ficar legal e a sua história não vai ser contada da forma em que você gostaria. Então é proteger. Proteger, né? E assim, a gente tem, né, eu e a Dani, temos esse total pensamento de proteger a noiva e de fazer o possível para que ela se sinta bem, para que essas fotos, desde o making off até a cerimônia, até a festa, até o final na balada, faça sentido para ela quando ela receber. Como a gente já chegou no making off, eu já cheguei lá com a noiva preocupada. Já cheguei lá com uma noiva totalmente para baixo por algo que tinha acontecido. E aí o nosso papel, né, é chegar e perguntar como que você está. Tá tudo bem? José, tá acontecendo tanta coisa. Eu falei assim, você já comeu? Vou dar um relato de uma das noivas. Você já comeu? Ela falou, não comi. Comer? Que é isso? Sabe a que eu noiva fiz, já nem né? sabe. Eu peguei, saí e fui comprar comida para ela. E aí cheguei com a comida e falei, come. Você precisa comer. Depois que ela comeu, o humor melhorou e eu consegui começar o processo de foto dela. Então é sensibilidade, né? De você sentir a situação, o momento, o que precisa. Você precisa, às vezes, como eu já precisei, abraçar uma noiva e orar por ela e acalmá-la diante daquela situação que estava acontecendo. Então essa sensibilidade, né, que tanto eu tenho como a Dani, e faz muito sentido fazer casamento pra gente, porque vai de encontro com tudo que a gente acredita, com ministrar pessoas, com andar conforme essa união, então é muito legal. Por isso, só 20% a fotografia. Sim. E o restante é todo esse cuidado, toda essa estrutura, o cronograma, saber o que se passa em toda a situação do evento. Exatamente. Eu falo 20% fotografar porque, por incrível que pareça, essa é a parte não mais fácil, mas é uma parte que a gente faz com muito prazer, com muita alegria, mas a gente chega depois no escritório para descarregar o cartão. Então tem toda uma parte de pós que a gente precisa fazer, né? Descarrega o cartão lá com uma quantidade de 4 a 5 mil fotos no casamento, aí tem que fazer backup, aí depois tem que pôr essas fotos para selecionar, depois precisa editar essas fotos para entregar para o cliente. Aí, se o cliente comprou algo, depois tem todo o processo de diagramação. Se tiver quadro, o processo de quadro, aí o pendrive para entregar, prazo. Então,
Eu falo que fotografar é a parte mais fácil. Todo o pós ele é muito detalhado pra gente. Mas e a parte anterior, os bastidores, que a equipe de foto e vídeo se prepara para um evento tão grandioso, que leva tantas horas de trabalho, mas e de preparação? Bastante porque, por exemplo, a gente vai ter um evento no sábado, a gente já está se preparando há muito tempo, né? Quem é aquele time que vai para o casamento, todos os ajustes de horário, onde ela vai estar, qual que é o translado do making off para a cerimônia, da cerimônia para a festa, porque tem muita noiva que escolhe lugares diferentes, né? Ela vai se arrumar num lugar, a festa em outro, a cerimônia em outro. Tem noiva que já escolhe tudo para ser no mesmo lugar. Então passa por toda essa preparação. Quem é a equipe que vai, se é só foto, se é foto e vídeo, se vai assistente. Aí toda semana a gente precisa se preparar com os equipamentos que a gente vai levar, com a iluminação, a rádio para a gente se comunicar. Então é tudo, ó, Dani, você vai para o making off, eu vou para a cerimônia, a gente se encontra lá, já tem que estar tudo ligado, os rádios têm que estar conectados para a nossa comunicação. Então é toda uma preparação para que aquele evento ele possa ocorrer da melhor maneira possível. Eu falo assim que de tudo o que a noiva, o que o noivo contrata, não é porque eu sou profissional da área, mas eu falo que a fotografia é um dos mais importantes, porque a gente começa antes do making off de fato começar, e a gente é sempre ali, né, junto com o buffet, uma das últimas pessoas a ir embora, que a gente fica no casamento até que finalize, ou que até os noivos nos liberem para ir embora. Então é um dia muito intenso mesmo. E já teve algum pedido assim inusitado num local assim para fazer um making off ou uma cerimônia num lugar muito diferente? Eu vou contar um aqui que é legal, da Jéssica e do Júlio, um casal maravilhoso, eu amo eles demais. A Jéssica e o Júlio falaram para nós assim, a gente não vai fazer festa, né? A gente não quer fazer, mas eu queria fazer uma coisa diferente. E aí a gente conversou e tal, aí ela foi fazer o making off dela, a gente acompanhou ela no making off, casou na igreja, fizemos as fotos na igreja, e depois que não teve festa, ela maravilhosa de noiva, o Júlio de noiva, os dois de branco. Para onde nós vamos? Nós fomos pro Jundiaí Shopping. Fomos pro shopping. A ideia nossa, nós fomos pro Max, lá em Jundiaí também. A nossa ideia era entrar no shopping e ir na praça de alimentação para eles comerem no McDonald's. Não acredito! Chegamos lá em Jundiaí, quando fomos entrar no shopping, segurança, sem chance, gente. Vocês estão loucos, vocês vão entrar aqui, vocês vão parar tudo lá dentro. Eu falei, é só uma foto na praça de alimentação. Sem chance, não deixaram. Aí a Jéssica ficou triste, porque ela queria muito aquela foto. Aí falei assim, nós não vamos embora sem fazer o que a gente tem que fazer. E aí nós procuramos um McDonald's mais perto dali de onde a gente estava e fomos lá. Aí chegou lá, desci do carro, fui lá falar com a gerente, eu acabei de fotografar um casamento, não teve festa porque o casal não fez, mas eles queriam muito comer no McDonald's. E ela tá de noiva, ele tá de noivo, tudo tão lindos lá fora, me esperando, na época da pandemia, então eles estavam de máscara, e aí falei, deixa eles entrar, só que eu preciso fotografar eles. Você deixa? Ela, não, tranquilo, pode entrar. Nossa! Aí a gente começou a fotografar eles vindo do carro, assim, andando pela faixa de pedestre, e aí toda a cena deles entrando, fazendo pedido, retirando pedido, sentando para comer, e todo mundo olhando, né?
É legal que enquanto eu estou falando, vocês estão vendo as fotos aí, né? Então, olha só que legal. Eles comendo. Essa foto aqui que eu estou mostrando, a moça está do lado de fora. Ela acabou de olhar pelo espelho e aí ela põe a mão assim e ela faz uma cara de... Meu Deus! Depois ela põe a mão na boca e ela ficou surpresa. É como se ela quase chorasse ali com aquela cena. Mas foi muito legal, eles pagaram o lanche pra gente, nossa, todo mundo comeu, ficou feliz, mas foi muito legal. Um dos lugares assim, que eu gosto muito foi esse daí. A gente já fotografou no cinema, já fotografamos no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras, e aí vai, né? Cada casal é uma história legal. Que bacana, e essa é a importância do trabalho do fotógrafo, profissional, cuidadoso, que faz o que faz com amor. Sim. Porque essa história, se fosse contada de qualquer forma, não teria interpretação tão linda como você deu, né? E quem olhar essas fotos, esse álbum hoje, sim, pode fazer a sua leitura daquela história de uma forma emocionante, realmente. E a gente sempre fala, né, para os casais, que eu pelo menos gosto muito de fotografá-los com a essência deles, né? Então, se você fechar o seu contrato com a gente e falar assim, nossa, José, como que funciona um dia de casamento, um dia de pré-casamento? Então, por exemplo, o seu pré-casamento, a gente vai perguntar para vocês em reunião o que é importante para vocês, o que faz sentido na cabeça de vocês, por que vocês estão casando? Então, sabe, essas perguntas confrontativas é muito legal, porque faz você pensar. E aí o casal fala, nossa, eu amo praia, eu amo verde. E aí a gente pega isso que é importante, traz para o ensaio deles, e quando eles forem ver essas fotos, vai fazer muito sentido. Então o casal, nossa, poxa, por que eu não posso, Jaque, pegar você e falar assim, Jaque, vamos fazer um ensaio no mar com cavalo. A Jaque nem gosta de cavalo. E aí eu vou levar ela para um lugar que não faz sentido para ela. Então a gente joga isso para o cliente, falando assim, o que é importante, o que faz sentido. Se é importante, faz sentido, vamos colocar dentro do ensaio de vocês. A gente vai para a praia, a gente vai para Ulambra, já tive a oportunidade de viajar de avião, já fui para Vitória, no Espírito Santo, para fotografar um casal lá. Então, para onde você quiser ir, nós vai com vocês. E como é que o pessoal te acha, como é que o pessoal te encontra e vê um pouquinho, conhece um pouquinho desse trabalho? Jaque, hoje todos os contratos que a gente fecha, a maioria desses contratos são muito por indicação, quase que 80%, né, são indicações de alguém que nos viu em um evento, de alguém que... Porque acontece muito, num evento a gente está lá num casamento ralando mesmo, chega no final do evento a pessoa, meu, eu vi vocês trabalhando, é surreal o jeito que vocês trabalham, enquanto um vai o outro fica, e vocês rodam, vocês vão e tal, e aí vem falar com a gente, nossa, muito bom o trabalho de vocês, pode me dar um cartão? Como que é o telefone? Como que eu vejo lá na rede social? E aí, muito por indicação das noivas, dos nossos clientes, das famílias. Então, 80% é por aí. Mas para você que não nos conhece ainda, que tem essa dúvida de como nos achar, nós estamos lá na rede social, como @JoséLúcioFotografia. Esse é o nosso Instagram principal, onde a gente posta os casamentos, os 15 anos, os ensaios. Tá muito legal a nossa rede social, tem muita história bonita lá que a gente contou. Tem um ano ainda repleto de muita história para contar. Então segue a gente, tá? Tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Quando eu não aparecer lá, a Dani vai aparecer, mas você vai gostar dela também. Ela é gente boa, tá? Então tem o nosso Instagram, né, da empresa, e aí o outro Instagram do estúdio, que é @JoséLúcioEstúdio, onde a gente posta os eventos do estúdio.
que a gente faz, os ensaios, retratos corporativos, os ensaios de aniversário, tudo que a gente produz vai para esse Instagram, tá? Então, tanto um quanto o outro, você vai achar o nosso site, onde a gente posta as histórias de uma forma mais completa também, para que você possa acompanhar. Nosso link direto para o WhatsApp, onde você pode pedir o seu orçamento e conversar com a gente se for necessário. E como eu sempre falo, José Lúcio é o meu produtor, onde estou, estará comigo nos eventos, sempre. E quem quiser ir lá conhecer o estúdio, que tá lindo, gente, vocês precisam ir lá. Qual que é o endereço? Já que a gente está na rua João Mendes Júnior, número 370, na sala 1. Então você subiu a escada, a primeira sala é a nossa sala, nosso escritório. Gente, a Dani faz um cappuccino. Ai, nossa, uma delícia. Ela que faz, viu, já? Ela que faz. Então você é o nosso convidado para tomar, porque as pessoas vão lá e não quer tomar o cappuccino. Eu falo, gente, foi a Dani que fez. Aí as pessoas tomam o cappuccino. Tá? Então você é nosso convidado para ir lá tomar um cappuccino, tá? E conversar sobre o seu sonho. Vai ser um prazer contribuir para a realização dele. E falando em contribuir, tô sabendo que tem evento aí, tem novidade. Conta para nós. Jaque, em 2013 eu estudei a Promorato aqui, né, da nossa cidade. Para quem não conhece, é tipo uma escola mesmo para ajudar na formação de pessoas. E aí, né, faz muito tempo, 2013, né? Então, na semana passada eu recebi um convite deles para participar de uma mesa de profissões, onde eles escolheram alguns profissionais para sentar ali e conversar com esses alunos que estão vindo nessa formação e que têm interesse por alguma dessas profissões. E aí na área de fotografia a gente vai estar lá amanhã, né? Na parte da manhã nós vamos estar lá, eu e a Dani, falando com esses alunos, mostrando um álbum de casamento, mostrando uma câmera profissional, como que você controla, como que você pode, né, exercer essa profissão. É muito legal, é uma oportunidade muito boa de falar, né, de tudo que a gente aprendeu durante esses 8 anos. Vai ser muito legal. Compartilhar conhecimentos, né? É uma coisa que ninguém nos tira. E o reconhecimento é sinal de que deu certo. Toda a plantação de 2013, agora dia 6, amanhã dia 6? 7 de junho de 2025. Olha quanto tempo passou. E você retorna agora como um orientador. E foram 8 anos muito difíceis, né? Agora que a gente está com o nosso espaço, escritório, estúdio, foi uma construção, né, de algo. Então eu agradeço muito, já que teve muitas pessoas que participaram diretamente da minha vida, pessoas que eu encontrei pelo caminho, que somou demais comigo. Então, se eu fosse falar aqui todos os nomes, eu ficaria até amanhã agradecendo, mas eu não posso deixar de agradecer essas pessoas que foram fundamentais e que me ajudaram a consolidar esse nome, que é o nome do meu pai, que eu tenho estampado na parede do escritório, a minha mãe, que foi extremamente importante na minha vida, né? Ela sabe o quanto que eu a amo e o quanto que ela significa, né, para mim, para os meus irmãos, que eu também amo demais, a nossa família. E é isso, gente, eu sou muito grato, porque sem as pessoas nós não somos ninguém, nós não conseguimos nada, né? Não dá para fazer nada sem ajuda. E certamente tudo que você planta, você colhe, né? Então hoje colhi esse fruto da Promorato, hoje está aqui sentado com você, compartilhando a minha história, falando um pouquinho dessa área tão importante que é a fotografia, tem muito valor para mim. Eu agradeço mais uma vez por você estar aqui, pela nossa amizade, nossa parceria, e como você disse,
são os frutos que nós estamos colhendo, né? O nosso conhecimento, o nosso contato também vem disso, das nossas plantações que se encontraram. Exatamente. Sou muito feliz por isso. Mas nada seria tão robusto e tão bem feito se não houvesse um contrato entre as partes estipulando como vai se desenvolver aquele trabalho. Então agora nós vamos falar sobre contratação, falando tudo sobre os bastidores da vida do fotógrafo, a história. Agora nós temos que regular como é que vai ser esse trabalho. Quando nós pensamos nas relações de consumo, de prestação de serviço, nós precisamos pensar que o contrato, ele faz lei entre as partes, né? As leis civis do nosso país dizem o seguinte, em alguns artigos, aquilo que não for regulado entre as partes vai seguir o que está aqui desta forma. Então ele abre a possibilidade de estipular algo além do que está descrito na lei, desde que não seja, obviamente, ilegal, antiético, irregular. Então, quando nós vamos tratar de prestação de serviços, de relação de produtos, enfim, nós precisamos colocar isso no papel, porque existem alguns perrengues também na fotografia, não é? Existe e são alguns. Né? Mas assim, o contrato ele é importante, claro, como você citou, Jaque, para controlar, né, tudo aquilo que foi dito em um áudio, em uma mensagem ou numa reunião presencial sobre o que o cliente contratou e sobre o que nós vamos entregar para ele. Então não tem como, né, um evento de uma grandeza, de um casamento, a gente não tem um contrato. Então nós temos, por orientação da nossa advogada, não sei se eu falo o nome, será que eu falo? Fala, de repente. Pode ser? Pode. Por orientação da nossa advogada Jaqueline, todos os nossos eventos, por mais simples que ele seja, é necessário que ele esteja um contrato. Por mais que seja um ensaio simples ou por mais que ele seja um evento grandioso, é necessário. E claro, a gente sempre fez, né? A gente nunca achou necessário um ensaio, por exemplo, ele ter um contrato, mas todo tipo de evento, porque pode acontecer, graças a Deus, assim, até hoje a gente nunca teve já que problema com uma questão de contrato, com algum tipo de cliente, nenhum tipo de evento que nós realizamos. Tudo que a gente se propôs a fazer, nós fizemos, assim como o cliente também com suas obrigações. Mas é de extrema importância para controlar, né? Agora sim, a gente já até passa, né, do limite na questão contratual, por exemplo. Tem um limite de hora, mas isso para nós não é um problema, né? Claro que é tudo muito controlado, mas, por exemplo, um casamento atrasou 3 horas, né, que já aconteceu, e aí se fosse colocar ali as 3 horas que atrasou, a gente já teria que ter ido embora faz tempo, mas existe, né, essa flexibilidade, essa compreensão, essa ideia também de ser um colaborador ali legal com o cliente. Então não levamos assim tudo ao pé da letra, para que a amizade, tudo que vai fluir depois desse contrato, abra também outras portas. E depois você acerta com a advogada, né? Que eu ouvi dizer que ela é meio enjoada. A advogada E quando eu falo perrengues, né, é importante observar, gente, que o contrato às vezes assusta, né? Nossa, mas um contrato, meu Deus, não tem necessidade. Você não confia em mim? Eu já fiz o Pix, né? Mas não é para assustar. O contrato é para ele dizer como vai funcionar aquela relação. Exatamente. Quais são os deveres? O que você está oferecendo para aquela pessoa? O que aquela pessoa precisa? E dentro do que ela precisa, o que você vai fornecer? Dentro da grandiosidade do evento, quantas pessoas você vai precisar disponibilizar? Exatamente. Será que o fotógrafo vai poder comer do meu buffet? 14 horas no evento?
e ele que se vira para cuidar. Do meu buffet você não come porque é contado por pessoas. Exatamente. Será que isso é bobeira ou precisa ir no contrato? Precisa, assim, é porque, por exemplo, num casamento, a gente sempre, né, graças a Deus, assim, pegou noivos e noivas que nunca barraram a gente de comer, graças a Deus, né? Só que, por exemplo, entre a noiva e a equipe de buffet tem um espaço. Então, talvez o buffet ache que a gente não tem necessidade de se alimentar, mas num contrato tem a necessidade de colocar, justamente para que a noiva, o noivo, fiquem ciente de que o nosso trabalho, com essa carga horária de duração, a gente precisa se alimentar. Então, às vezes a gente está ali desde o making off da noiva sem comer, passamos pela cerimônia, nós vamos comer ali antes da festa, depois da cerimônia. Então, já chegou a ficarmos assim 6 horas, 7, 8 horas quase, sem se alimentar. E aí, né, a gente sempre pega noivas e noivos totalmente preocupados com a gente, vocês já comeram, vocês já se alimentaram, só falta pegar a gente pelo braço e levar, né? Então, uma das coisas também que é boa dentro de um casamento é a assessoria, porque a assessoria ela facilita o nosso trabalho no sentido de organização, nos leva para comer após os noivos, porque ao mesmo tempo que os noivos estão comendo, a gente está comendo, os noivos acabou, a gente acabou e aí continuam as fotos. Então, é todo um processo de organização para que a gente, claro, consiga comer. O contrato só, ele é bom, ele é válido, mas não passa tanto pelos noivos, passa pela equipe do buffet, que às vezes deixa ou que às vezes implica ali na nossa alimentação. Mas rapidinho os noivos dão um jeito e a gente come. Perfeito, tá vendo? Estipulou, colocou no contrato, todos estão comunicados com antecedência, até de 2 anos às vezes. Exato. E o buffet já está ciente. Por quê? Porque o cliente entendeu o contrato, né? O contrato com uma linguagem bem descrita, não é de Google, não é de inteligência artificial, tá, gente? Porque a inteligência artificial estão dizendo que ela é a melhor ferramenta, mas se você não tiver cuidado ou sabedoria, ou pedir para aquele profissional que não entende, não é especialista em contratos, para fazer um contrato de Google, talvez você não esteja tão protegido. As leis mudam constantemente, e ainda que o contrato crie lei, né, uma regra entre as partes de conduta, de atividade, de deveres, de direitos, ele precisa ser feito com cautela, porque um dia ele pode voltar. Com certeza. Tomara que não, mas se ele voltar e aquilo for discutido, ele pode ser derrubado. E ao invés de proteger, prejudicar, não é? Então nós precisamos entender também que existem muitas outras situações. É claro que a gente não consegue supor e imaginar tudo que o ser humano é capaz de fazer, mas o que a gente consegue supor, o que a gente consegue ver com a experiência que a inteligência artificial não teve como nós, tem que ser estipulado entre as partes. Como, por exemplo, o prazo em que você ficará com a guarda daquelas fotos. Sim. Totalmente necessário, né? A gente guarda esse arquivo, porque assim, a gente terminou um evento, a gente volta com esse arquivo bruto, então nós temos uma extrema responsabilidade de trazer aquele cartão de segurança até que ele seja descarregado, né? Muitas das vezes a gente separa esses cartões do resto do equipamento, justamente para que qualquer eventualidade esse cartão esteja com a gente e não com o equipamento. Então a nossa preocupação já começa ali, trazer esse cartão de segurança até o escritório. Aí descarregamos, aí nós fazemos o backup mais de uma vez para que qualquer coisa que aconteça a gente tenha os arquivos guardados em outro lugar, até que a gente faça a seleção, a edição de pós-produção para entregar essa prévia. Então a gente tem tudo descrito, prévia com até 3 dias após o evento.
temos descrito que as fotos o cliente recebe em até 45 dias. Recebe antes, mas a gente deixa um prazo para que qualquer eventualidade a gente consiga editar e entregar a tempo. Né? Então, nós ficamos com essas fotos arquivadas, a partir do momento que nós entregamos, nós ficamos com as fotos arquivadas editadas. Então, aquele arquivo original, ele já passa a ser excluído. Após o cliente aprovou, falou, nossa, gostei, não faltou nenhuma foto, tá tudo legal, e aí a gente não fica com o arquivo original, até porque é muito pesado, é uma média aí de quase 5.000 fotos por casamento, então é muita coisa para guardar, né? Então a gente faz a exclusão desse arquivo original e fica com o arquivo editado, que ali está sempre uma média de 600, 700 fotos editadas. Aí a gente entregou, depois que entrega o pendrive, o álbum, essas fotos ficam arquivadas com a gente ainda por um longo tempo. Muito bem. E o cuidado no pré, ao longo e no pós também. Perfeito. Tem que ter ali guardadinho, né? Eu acho que é importante a gente ter. Pode ser que o cliente perca aquele pendrive, ou não fez o álbum, não tem as fotos mais, então eu tenho lá, né? Nós temos HD com as fotos desde o nosso primeiro casamento. Poxa! Ginomar e Fabiola. Foi lá em Jundiaí, quando eu vi a noiva pela primeira vez, falei, é isso que eu quero. Te tocou. Tocou demais. E para finalizarmos, eu gostaria que você dividisse conosco alguma história desses eventos grandiosos que você prestigiou, que você acompanhou, que te marcou. Gente do céu! Uma história que me marcou. Já que é porque assim, são tantas histórias. E claro, né, cada casal é um casal, cada história é uma história. Mas assim, eu gosto muito do casamento da Mariana, do Eduardo. É um dos casamentos assim, que eu gosto muito, porque é um casal assim, novo, claro, quando eles casaram, novo. E eu tive o prazer de estudar, né, com a Mariana. Na época que eu estava estudando, ela estudou. Não, eu acredito que ela não seguiu a carreira de fotografia, mas é um casamento que eu gosto muito. Muito novo também. É claro que a fotografia que eu fiz naquela época não é uma fotografia que eu faria hoje, né? Então, é claro, tudo muda, tudo atualiza, mas até meu jeito de se vestir, nossa, é tudo muito diferente. Só que naquele casamento, no momento daquela cerimônia, né, foi muito linda. É um casal da congregação, e eles deixaram para dar aquele beijo ali, né, também no altar. A gente tem muitos casais que deixaram para dar o beijo no altar. E aí depois daquele momento ali, eles fizeram uma oração. E aí todo mundo ali começou a orar. E aí foi uma comoção, um céu assim que abriu, as pessoas chorando. E eu lembro, por que eu falo que é muito importante? Porque eu lembro que eu estava fotografando e aí eu parei de fotografar. E aí eu comecei a chorar também. Todo mundo chorando. Nossa, é como se o Espírito Santo tivesse descido ali mesmo, né? O pessoal falando, todo mundo falando em línguas estranhas. Então, para mim que sou cristão, aquilo foi poder de Deus, assim, né? Então, todo mundo chorando, falando em línguas estranhas. Eu lembro que eu fiquei meio constrangido de chorar. E eu peguei a câmera e coloquei no meu rosto, como se eu estivesse fotografando, mas eu não estava, eu estava chorando ali pra caramba. E foi muito lindo, né? Claro que essas fotos, elas não têm, eu não tenho essas fotos porque
Uma das coisas que o pessoal da congregação pede é para que no momento que é colocado o véu para aquela oração, não seja fotografado. Então eu não tenho essas fotos. Mas por respeito, é claro, tudo que a gente vai fotografar a gente respeita muito, né? O limite que a gente pode. E aí eu não tenho essas fotos, mas ficou gravado assim no meu coração de uma forma surreal. E tantas outras que a gente viu, a chuva parar no meio de uma cerimônia, ou o tempo fechado e o sol surgir quando a noiva entra. Então, assim, já de fotografar na chuva, nossa, então são muitas coisas assim que marca a gente, marca. E eu não vejo assim eu fazendo outra coisa. Contar histórias é o que me faz feliz. Que lindo, lindo demais ver realmente quando é um casamento preparado por Deus, né? Deus aparece ali, consigo imaginar, consigo sentir o quão lindo foi esse momento para você, que sentiu a presença de Deus naquele lugar, daquele casal que se preservou, se guardou para o casamento. Sim, e isso é marcante, né? E tantas outras, ixi, meu Deus, não dá nem para mensurar, é muito, muito gratificante. Obrigada por ter dividido conosco. Sim. Tem algumas perguntinhas aqui da produção, que a produção gostaria de fazer para você. Vai fazer depois? Vai fazer depois? E agora, vai depois? Como assim? Não, a parte 2. Parte 2, Jaque. Doutora, dá para ter uma parte 2 desse momento aqui? Mas com toda certeza. Eu tô adorando. É uma pena que já caminhamos para o encerramento. Eu falo muito, gente. Espero que esse conteúdo tenha sido muito útil para quem está projetando aí um casamento, uma festa. Olha, tem muita coisa ainda para falar. Parte 2 aí para você. É isso aí. Obrigada mais uma vez por ter aceitado esse convite. Me sinto honrada em ter você aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você, dividir esse momento, esse bate-papo e falar de tantas coisas assim que eu queria, né, poder falar e expressar isso, mas é muito pouco tempo ali na rede social para a gente falar. Eu acho que a mesa, a água, o microfone é o lugar ideal para a gente dividir a nossa experiência de vida, a nossa história e o que a gente tem construído para o bem de alguém, né? Então eu agradeço, muito obrigado mais uma vez. Produção, muito obrigado. E deixo aqui, gente, um beijo para vocês e acompanhe a gente, tá? Lá no nosso Instagram, a gente sempre posta o nosso dia a dia, as nossas histórias, os bastidores de um casamento. Tem muita coisa legal, tá? Então fique por aí e acompanhe a gente. É isso aí. Eu quero agradecer a você pelo seu tempo, por ter ficado conosco até agora. Curte, comenta, compartilha e não se esqueça. Seja 1% melhor a cada dia. Semana que vem tem mais. E aguarde, que vem parte 2 com José Lúcio, foto e estúdio. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.